foi baseada no livro de Apocalipse. E nós iniciamos essa série no domingo passado. Começamos pelo capítulo 2 e vimos um pouco de todo o panorama, um pouco histórico, um pouco geográfico do livro de Apocalipse. Inclusive, eu trouxe alguns empecilhos, eu diria obstáculos, que muitas vezes nós temos na nossa mente com relação ao livro de Apocalipse. Porque quando a gente pensa em ler a Bíblia, eu não sei você, mas às vezes você está um tempo sem ler a palavra, aí você quer retomar a sua leitura bíblica, você não começa por Apocalipse. Isso já é algo pacificado no seu coração. Você vai lá para os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas. Você pega alguma das cartas do apóstolo Paulo, porque a gente tem um certo preconceito com Apocalipse, porque a gente não compreende muitas das vezes a literatura, mas isso eu falei no domingo passado, senão eu vou me tornar um pouco repetitivo, mas novamente eu queria pedir aí alguns minutinhos da sua atenção, para a gente lembrar do panorama e do cenário de Apocalipse, que Apocalipse foi escrito. A verdade é que nós vimos, em primeiro lugar, que Apocalipse não necessariamente seria o melhor nome para o livro. Nós vimos que o melhor nome para esse livro, de fato, com base no capítulo 1, verso 1, é revelação, inclusive em inglês é revelation. Porque no capítulo 1, versículo 1, vai dizer revelação de Jesus Cristo. A verdade é que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia que tem aquelas letras em vermelho, que são as palavras de Jesus, você vai perceber que no livro de Apocalipse você vai ver muita letra vermelha. Porque é Jesus falando o tempo todo. É Jesus falando não apenas acerca das coisas que ainda aconteceriam, mas as coisas que estavam acontecendo naquela época e as coisas que iriam acontecer até o fim dos tempos. Para ser mais específico, a pessoa responsável por registrar as palavras de Jesus foi um homem chamado João. João, ele era apóstolo de Jesus. E ele tinha um apelido que ele mesmo colocou, que era o discípulo que Jesus mais amava. O que nós temos conhecimento é que ele foi o único entre os apóstolos que não morreu como um mártir. Não foi crucificado, não foi apedrejado. O fato é que João, no fim da sua vida, ele foi exilado numa ilha chamada Patmos. E ele descreve isso no versículo 9, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9, o próprio João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava preso por uma razão bem clara e óbvia. Por causa da palavra de Deus. Por causa do testemunho de Jesus. Pastor, qual a idade de João? Aproximadamente 90 anos de idade. E você pergunta, se você olhar um homem de 90 anos de idade ali fora, você vai dizer, pastor, mas que perigo um homem de 90 anos pode trazer para uma sociedade? João trazia, porque ele carregava a mensagem do evangelho, que, como o apóstolo Paulo disse, é poder de Deus para a salvação. E essa mensagem que João carregava a respeito da pessoa de Jesus, de alguém que ele conheceu e teve um profundo relacionamento, estava virando o Império Romano de ponta cabeça, a ponto dele ser isolado, exilado na ilha de Patmos. E é nesse lugar de solidão, é nesse lugar de distanciamento. Eu imagino João pensando, acabou para mim, eu estou exilado, eu estou isolado de qualquer igreja, de qualquer irmão. Ele pastoreou durante anos, não tinha ovelha, não tinha ninguém, como Paulo tinha, igrejas enviando mantimento para ele, mas havia ali o Senhor Jesus,
O Senhor Jesus estava com João naquela ilha. O Senhor Jesus estava com João, estava presente naquele lugar. E ele aparece de uma forma gloriosa. Jesus não apareceu de qualquer forma. Ele não apareceu como ele havia aparecido aos discípulos logo depois que ele havia morrido e ressuscitado, de carne e osso, mas visivelmente alguém que estava bem, apesar das chagas. Não, ele não aparece dessa forma a João. A gente vê a forma que Jesus aparece a partir do versículo 13, do capítulo 1. Veja como João descreve a pessoa de Jesus. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Era um Cristo glorificado, um Cristo glorioso, uma imagem que deixou João literalmente assombrado, a ponto dele cair como morto. Mas então Jesus disse: não tenha medo, levanta. E então Jesus entrega uma revelação a João, em 7 cartas, para ser mais específico. Uma carta à igreja de Éfeso, uma carta à igreja em Esmirna, uma carta à igreja de Pérgamo, uma carta à igreja de Tiatira, uma carta à igreja de Sardes, uma carta à igreja em Filadélfia e uma carta à igreja em Laodiceia. Talvez você possa pensar: mas pastor, a gente está em 2023, como que a gente hoje pode se assemelhar a essas igrejas de mais de 1000 anos atrás? Esse é o desafio. Nós vimos a primeira carta foi entregue à igreja de Éfeso. Nós vimos também que a igreja de Éfeso recebeu vários elogios da parte de Deus. E geralmente Jesus ele começa assim as suas cartas, e nós vamos ver isso também para Esmirna. Ele começa com elogio, e ele falou a respeito de Éfeso: eu conheço as tuas obras, eu sei o teu labor, eu sei o teu trabalho, eu conheço o teu trabalho, é um trabalho, é um esforço, eu sei que vocês trabalham muito, eu sei que vocês não suportam homens maus, eu sei que vocês são bons de Bíblia, que vocês sabem de teologia. Jesus também disse a essa igreja: eu sei que vocês são perseverantes em meio à perseguição, eu sei que vocês sofrem perseguição pelo meu nome e que vocês se mantêm firmes, honrando o meu nome. Aí nós chegamos no versículo 4, que é o ápice, que é o clímax dessa carta para a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Está aí a repreensão. E nós, domingo passado, falamos sobre o primeiro amor. Nós vimos como o fato da igreja de Éfeso trabalhar muito não significava que ela amava o Senhor. Nós vimos que o fato da igreja de Éfeso odiar a mentira não significava que eles amavam a verdade. Nós vimos que o fato da igreja de Éfeso suportar perseguições por causa do nome significava que eles verdadeiramente amavam o nome que está acima de todo outro nome, que é Jesus. E aí nós chegamos na essência do que é o primeiro amor. Jesus então oferece uma mensagem de redenção. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. E nós vimos que essa é a mensagem do Evangelho, que era Jesus pregando o Evangelho para a igreja de Éfeso. Vocês caíram, vocês pecaram, porque apesar do trabalho, apesar da doutrina, apesar da perseverança, vocês deixaram de me amar. Vocês já não encontraram prazer, não tinham mais prazer em estar com o Senhor da obra. Vocês tinham prazer na obra, mas não no Senhor da obra. Vocês tinham prazer na palavra, mas não no Senhor da palavra. Vocês tinham prazer
na perseverança, mas não pelo nome que estava sendo perseguido. Se você quiser saber mais, entre no canal da igreja, Vida Parauapebas, lá no YouTube. Não entre agora, porque eu ainda não coloquei a mensagem lá. Mas já se inscreva, porque, graças a Deus, essa semana eu estou entrando de férias no meu trabalho e eu vou ter tempo para cuidar dessas questões da igreja. Amém, queridos? E hoje nós entramos na igreja, na carta à igreja em Esmirna. Algumas coisas precisam ser ditas a respeito de Esmirna. É necessário que a gente compreenda um pouco desse contexto histórico-geográfico dessa cidade. A primeira cidade foi Éfeso. Eu lembro que eu trouxe um mapa aqui, hoje eu não trouxe esse mapa, mas Éfeso ficava por volta dessa região. Se você olhar no mapa, Esmirna vai ficar um pouco mais acima, na região da Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. Esmirna era uma cidade que ficava à costa, que fica, na verdade, porque ainda existe hoje a cidade de Izmir, não é mais Esmirna, mas é a cidade de Izmir. Se você pesquisar no Google, você vai ver que essa cidade é uma das 3 grandes cidades da Turquia. É uma cidade belíssima, hoje e na época também do apóstolo João, era belíssima a cidade. Uma cidade próspera, havia muita riqueza. Alguns historiadores chegam a dizer que o nome Esmirna tem origem da palavra mirra, que é uma planta que possui alguns espinhos, e é uma planta original da Índia, e essa mirra é utilizada para fazer perfume e especiarias. Os irmãos devem lembrar que a mirra foi um dos presentes que os reis magos entregaram para Jesus que havia nascido. Então é daí que surge o nome Esmirna. E essa cidade exportava essa planta, essa especiaria, esse perfume. Era uma cidade muito próspera. Havia um porto belíssimo, assim como existe ainda hoje. Então muitos navegantes, o comércio acontecia. Na verdade, Esmirna e Éfeso brigavam para saber qual era a potência econômica da Ásia Menor naquela época. Essa é a cidade de Esmirna. E nessa cidade havia uma igrejinha. E por que eu falo igrejinha? Porque nós vamos ler o texto e você vai ver que o próprio Senhor Jesus reconhece que essa igreja era pobre. Era uma igreja humilde. Ao contrário de Éfeso, porque Éfeso, nós vimos, eu falei um pouco sobre a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja, talvez, como nós temos na mente hoje, uma igreja sede, uma igreja mãe, um templo grande. A verdade é que as outras 6 igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse, as outras 6 foram plantadas a partir de missionários que foram enviados pela e através da igreja de Éfeso. E Esmirna, apesar de uma cidade próspera, havia uma igreja simples, irmãos simples que congregavam ali. A cidade de Esmirna também, e isso vai fazer todo sentido para a gente mais para frente, era uma cidade extremamente idólatra. Para vocês terem ideia, em Esmirna foi a primeira cidade entre as 7 cidades a estabelecer o culto ao imperador, a César. Havia sido construído ali um templo em homenagem à deusa Roma, ao Império Romano. E não somente isso, mas logo depois foi construído um templo para a adoração de César. E cada habitante da cidade tinha que oferecer um sacrifício, queimar um incenso no altar de César. Todo habitante tinha que fazer isso. Porque era uma cidade que pregava a respeito do culto ao imperador. Era uma cidade extremamente idólatra. Eu queria que você tivesse isso em mente, e eu queria que agora a gente lesse junto o texto de Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por essa palavra, pela vida de cada um que aqui está. Ó Deus, fala aos nossos corações essa noite. Aquilo que precisamos compreender da tua palavra. Nos ensina, Pai, porque nós somos teus discípulos, alunos, aprendizes, e precisamos crescer em sabedoria. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Mas, queridos, por que falar? E você leu comigo. Você viu que essa igreja está passando por um profundo sofrimento. Tribulação. E por que falar de sofrimento logo depois da gente falar de amor? Porque a igreja de Éfeso também passava pelas suas perseguições, mas havia perdido o amor pelo Senhor. Porque, queridos, como disse John Stott, a disposição de sofrer prova a genuidade do amor. Eu lembro que quando eu namorava a Dani, eu, na época, já era da igreja, a Dani também, e nós falávamos a respeito do casamento e do que seria o modelo da família. E a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 5 que ao marido é exigido que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Talvez você pense em algo muito romântico nessa afirmação do apóstolo Paulo. Mas a verdade é que ele está dizendo, olha, Cristo entregou a sua vida e morreu pela igreja. Assim também, o marido deve amar a sua esposa, está disposto a morrer por ela. E eu lembro que como namorado, eu pensava assim, eu sei que eu tenho que morrer pela minha esposa. E eu morreria por ela. Mas a verdade é que não. Porque como namorado, queridos, a gente não tem tanta vivência assim. A gente não criou ainda aquele amor profundo que a vida vai exigindo a partir das semanas e meses de casado. Ao ponto que hoje, e aí não fique chateada comigo, tá, meu amor? Porque talvez ela pensou assim, mas como assim? Quer dizer que era tudo? Não, meu amor, calma, não fique chateada comigo, não. Mas eu quero dizer que a disposição de sofrer prova, de fato, o seu amor por alguém. Assim como Cristo amou a sua igreja e sofreu por ela, assim o marido deve amar sua esposa e sofrer por ela, assim nós, como discípulos de Jesus, nós que o amamos, e que falamos sobre o primeiro amor, e que temos, e no nosso coração ainda existe o amor pelo Senhor, nós devemos estar dispostos a sofrer por Ele. E eu sei que o sofrimento talvez seja... Ninguém procura no YouTube mensagens sobre sofrimento. Sabe? Tem dias que a gente acorda muito espiritual, que você fala, não, hoje eu vou ouvir uma pregação no YouTube, vou para a academia, vou pôr um podcast. Você não escolhe nada relacionado, lições a respeito do sofrimento. Você não põe isso. Você põe o amor de Deus, como ser um filho amado de Deus, o Deus que me ama. A gente não gosta de falar de sofrimento. A verdade é que essa é uma mensagem
que no mundo de hoje em dia é uma mensagem que a gente poderia dizer que não dá like, não dá comentário, ela não dá hype. O pastor de vocês tem um vocabulário jovem, tá? Sofrimento, ninguém gosta de falar de sofrimento. A gente não quer sofrer. Quem aqui quer sofrer? Eu tenho certeza que ninguém quer. Ninguém vai levantar a mão, porque a gente não gosta, a gente não quer. Mas o sofrimento faz parte daqueles que decidem entregar suas vidas para Jesus. Ah, pastor, mas como assim? Eu não quero sofrer. Não é uma opção, você vai sofrer. Seja um sofrimento pessoal, no sentido de que agora a minha vida está em Cristo, agora eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, seja me livrar do velho homem, isso exige um sofrimento. Não é fácil se livrar do velho homem, da nossa natureza pecaminosa. Isso, a gente sofre, querido, servir a Deus não é fácil. Seja, de repente, uma doença que você não esperava, um diagnóstico que surge na sua família, e as pessoas podem dizer, mas você não serve a Deus? Que Deus é esse que você serve que permite que a doença chegue na sua casa? A gente passa por isso. E essa igreja estava passando por uma tribulação muito grande, estava sofrendo. Mas, ao contrário de outras igrejas, ela não foi reprovada em momento algum da sua carta, da carta de Jesus. A igreja de Éfeso foi elogiada, mas foi reprovada por causa da perda do seu amor. A igreja de Esmirna, em momento nenhum, você vê Jesus reprovando em alguma coisa. Isso nos ensina que, apesar da simplicidade da igreja, apesar do tamanho da igreja, apesar da falta de estrutura da igreja, que o Senhor não se impressiona com orçamentos, o Senhor não se impressiona com estrutura, o Senhor se impressiona com filhos que estão dispostos a sofrer pelo seu nome, a serem perseverantes, a serem fiéis até a morte, porque isso nos é garantido, um galardão eterno nos céus. Essa era a igreja de Esmirna. E o texto nos diz, logo no versículo, eu vou pular o versículo 8 um pouquinho, eu vou para o versículo 9. E veja o que o Jesus diz: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. E aflição aqui nessa versão, ela é uma palavra até branda. Porque em outras versões, nós encontramos a palavra tribulação. E quando nós olhamos essa palavra tribulação no grego, nós identificamos que o seu significado é ser prensado, é ser sufocado, é ser espremido. Essa igreja estava sendo espremida, ela estava sofrendo uma pressão muito grande. Haviam circunstâncias que estavam forçando as pessoas que faziam parte dessa igreja a abandonarem a sua fé. Era uma igreja que estava passando por uma tribulação muito grande. Eu não sei você, será que você já passou alguma vez na sua vida uma tribulação, uma aflição de alma, sabe? Onde você começa a questionar, e é impressionante como a aflição, a tribulação, os tempos difíceis fazem com que a gente comece a questionar e a duvidar da nossa fé. Os irmãos devem lembrar que alguns domingos atrás eu preguei sobre Salmos 42, e nós vimos ali que o salmista, ele passava por um grande momento de depressão de alma espiritual. E nós vimos que ele disse, né, porque está abatido minha alma, porque se derrama dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas ele estava passando por algum tipo de aflição, que as pessoas diziam, onde está o teu Deus? Essa igreja estava sendo perseguida. E aí agora faz todo sentido o que eu falei no início. Vocês se lembram que a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Havia o culto ao imperador. Todos tinham que acender incenso no altar de César.
E cada um recebia um certificado dizendo que havia feito isso naquele ano. Mas o que acontecia com o cristão? Aquele que havia se convertido. Porque todos aqueles que acendiam incenso a César estavam dizendo: César é o meu Senhor. Mas os cristãos que haviam conhecido a Jesus, haviam se apaixonado e haviam conhecido um outro Senhor. Um Senhor acima de qualquer outro. E eles se recusavam a se dobrar diante de César, porque o coração deles já estava rendido a Jesus. Jesus era o seu Senhor. Eles não consideravam César Senhor e por isso eles não iam acender incenso. E por causa disso eles eram perseguidos, queridos. Mas não era uma perseguição qualquer. Eles eram assassinados, eles eram mortos. O caso mais conhecido da igreja de Esmirna, da cidade de Esmirna, a respeito do martírio, é o de Policarpo. Policarpo, ele foi um bispo, um pastor na igreja em Esmirna. Ele foi um dos discípulos de João. Ele pastoreou aquela igreja. E veja o que aconteceu com ele. Ele foi preso e foi levado junto com os seus algozes. E os seus algozes pediram que Policarpo dissesse assim: olha, Policarpo, diga que César é o Senhor. Mas ele se recusou em fazer. Ao se recusar em fazer, então ele foi levado para um estádio. E o procônsul, o governador daquele lugar, daquela região, instou ele, dizendo: jura, maldiz a Cristo e eu te porei em liberdade. Policarpo foi colocado diante da sua liberdade. Bastava ele tão somente negar a Cristo, dizer que César era Senhor. Mas veja o que Policarpo disse. Ele olhou para o procônsul e disse: olha, 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu rei Salvador? Policarpo disse: Jesus nunca me fez mal, ele sempre me fez o bem. Como que eu posso negá-lo? Então, o governador, ele ficou nervoso e começou a ameaçá-lo com feras. E ele disse assim: olha, Policarpo, eu farei que você seja consumido pelo fogo. Mas então Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado àqueles que não conhecem a Jesus. O que nós conhecemos da história é que antes mesmo de Policarpo concluir as suas palavras, a pira foi acesa e ele foi queimado vivo. Alguns historiadores dizem que ele pediu para não ser amarrado, porque ele não iria fugir daquele fogo. E durante essa fase do fogo queimando ele, podia ser ouvido de longe Policarpo cantando hinos e louvores a Deus. Esse é o caso mais conhecido de um mártir em Esmirna. E assim como o Policarpo, muitos outros foram assassinados. E o texto continua dizendo, que essa igreja, ela passava por aflições, tribulação, perseguição, morte. E também era uma igreja pobre. Mas veja o que o texto diz logo em seguida. Jesus diz assim: mas você é rico. Era uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas era uma igreja rica aos olhos de Deus. Isso nos ensina, queridos, que aquilo que o mundo julga como valioso, é bem provável que aos olhos de Deus não tenha valor nenhum.
E eu queria que você parasse para refletir sobre a sua vida. O que você tem considerado como riqueza? Será que o que você considera como valioso é o que o mundo diz que é valioso? Porque eu prefiro não ter a riqueza do mundo, ou melhor, eu prefiro desagradar ao mundo, ter coisas que para o mundo são tidas como desprezíveis, e aos olhos de Deus ter uma fortuna. Essa igreja, por mais simples que ela fosse, aos olhos de Deus era uma igreja rica, uma igreja valiosa. E o Senhor continua dizendo no versículo 9, eu sei da blasfêmia dos que se opõem a você, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. A verdade é que um dos maiores inimigos e perseguidores da igreja em Esmirna eram os judeus. Os judeus, a princípio, não tinham muito medo do cristianismo, mas viram a fé crescer cada vez mais pessoas se converteram, e aquilo ali começou a corromper o seu coração. E agora esses judeus estavam batendo na porta dos romanos e levando eles até a casa dos cristãos para serem presos, perseguidos. Eles eram caluniados, eles eram difamados. As pessoas se opunham a eles, as pessoas não iam no comércio deles porque eles eram cristãos, as pessoas não respeitavam eles eram cuspidos, eles eram maltratados, eles apanhavam em plena luz do dia na rua, simplesmente por causa da sua fé. Queridos, a gente precisa ter dimensão dessas coisas, sabe por quê? Porque muitas vezes eu não consigo sair da minha casa para ir para a igreja, porque eu estou muito apegado ao meu descanso, porque eu estou muito apegado aos confortos, eu estou muito apegado à Netflix, eu estou muito apegado ao meu lazer, ao meu tempo livre. E quando nós olhamos para a história, pessoas que tinham muito menos do que nós temos hoje, sofreram bem mais. E nós temos problemas de lidar com coisas tão pequenas para agradar a Deus. Essa era a condição dessa igreja. Versículo 10, veja o que Jesus ainda diz, e a coisa vai piorar. Eu imagino o pastor lendo essa carta na igreja, e os irmãos olhando assim, sim, realmente, pastor, a gente está sofrendo, a coisa está apertada para todo mundo aqui. Os irmãos morreram semana passada. E aí logo em seguida o pastor lê, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ou seja, a coisa já estava ruim, mas ela ia piorar. É isso que Jesus está alertando a igreja. Eu sei que esse é o tipo de mensagem que a gente ouve e começa a refletir se realmente hoje era o dia para vir para a igreja. Mas é importante, queridos, a gente ter dimensão da realidade do cristianismo, porque às vezes a gente fica cauterizado com as coisas que a gente ouve aí fora, achando que cristianismo é algo que é pop, é algo que... Mas não é, queridos. Cristianismo é sofrimento. Existe uma história de sangue no decorrer dos anos, na história de pessoas que foram martirizadas por causa do Evangelho. E aí, pastor, como é que a gente lida com isso? Queridos, é interessante observar o que Jesus diz à igreja. E a primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos essa noite, depois de falar essas coisas a respeito da igreja, ainda no versículo 9, eu queria voltar um pouquinho, e tem uma palavra logo no início, que deve nos trazer muito consolo. Veja que o Jesus diz à igreja: conheço as suas
aflições. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. O que Jesus está dizendo a essa igreja é que vocês não estão sozinhos. Eu conheço, eu sei, eu vejo. O que Jesus está dizendo é: o Senhor, o Deus que vocês servem, não é um Deus que tem olhos, mas não enxerga, não é um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. É um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que tem conhecimento de toda e qualquer circunstância que acontece com o seu povo. Com um povo que ele comprou por um alto preço naquela cruz. Ele sabe, ele conhece. E eu não sei se você já passou por um momento de profunda tribulação e aflição, mas como é bom encontrar alguém para compartilhar, para abrir o coração, para rasgar a alma. Isso é legal. Talvez você esteja passando por algo semelhante. Talvez você passe por uma circunstância e você conte ao seu marido e você se sinta melhor. Você conta à sua esposa, você se sinta melhor. Você conta ao pastor, o pastor sabe e você se sente melhor. Mas a verdade é que, acima de todas essas pessoas, Deus conhece, Deus sabe e Deus vê. O maior consolo que nós podemos ter durante os dias difíceis, de tribulação, de aflição, de pobreza, de blasfêmia, é saber que existe um Deus que olha para tudo isso. E é um Deus que no seu tempo, não é no nosso. Ele vai exercer a sua justiça, que é santa, em nosso favor, conforme a sua vontade. Deus conhece, Deus sabe. Para esses irmãos, muitos deles adoravam a César. Só que para eles, César ficava num templo. E aqui Jesus está dizendo: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu não sou servido por mãos humanas, eu estou em todo lugar, eu vejo todas as coisas, eu sei o que acontece com a sua vida. Então, se você está passando por um momento difícil, apesar das pessoas que estarem aqui dentro não terem dimensão daquilo que você está passando, Deus conhece, Deus sabe. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando eu me levanto, ainda a palavra não me veio à boca e Tu já a conhece toda, Senhor. O Senhor me conheceu no ventre da minha mãe, ainda quando eu era substância informe. Esse é o nível de conhecimento de Deus ao meu respeito e ao seu. É um Deus que te conhece desde o ventre da sua mãe. E é o mesmo Deus que te acompanha durante a sua vida. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Versículo 10, veja as palavras de Jesus à igreja, ele vai dizer, não tenha medo do que está para sofrer. Essa frase, ela parece um pouco clichê, mas foi uma das frases que Jesus mais falou. Não tenha medo, não tenha medo. Os discípulos foram atravessar o mar da Galileia, sozinhos. Durante a noite, uma tempestade se formou. E quando eles estavam desesperados, uma voz então disse: não tenha medo. A palavra de Deus para essa igreja ainda é a mesma para hoje. E ele diz para mim e para você: não tenha medo. Queridos, por mais... E a gente saiu de um período político muito complicado, complexo, eu diria. Dois lados, briga para tudo quanto é canto, grupo da família se desfazendo. Graças a Deus o da igreja ficou intacto. Da igreja ninguém mandou nada. Se mandasse também, o pastor ia direto no privado e ia conversar. E para muitos, o pior aconteceu.
Para outros, se fosse outro governante, seria o pior. Mas o fato é que as nossas vidas estão guardadas nas mãos de Deus. Nós temos que zelar pelo presente, nós temos que olhar para o futuro, mas nós olhamos não com medo, nós olhamos com esperança, porque nós servimos a Jesus. E Jesus nos diz: não tenham medo. As coisas, veja que contraste. Jesus diz: olha, as coisas vão piorar, viu? Daqui a pouco vocês vão ser lançados na prisão. O diabo vai lançar vocês. Mas ainda assim a palavra dele é: não tenha medo. Porque ele está presente. Ele sabe, ele conhece, ele vê como a gente sofre em relação ao futuro. A gente está aqui, mas muitas cabecinhas estão pensando em todas as responsabilidades que tem em casa, que tem amanhã no trabalho, na faculdade, na escola, seja lá onde for. E muitas vezes isso causa medo. E a palavra de Jesus para você e para mim é: não tenha medo. Não tenha medo. Porque o nosso Deus não pode ser surpreendido. Ainda que Satanás possa agir, o nosso Deus não é pego de surpresa. Porque ele sabe, ele conhece todas as coisas. E aí agora, eu queria voltar para o versículo 8. Porque logo no início da carta, o Senhor demonstra por que os irmãos não deveriam ter medo. Ele diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja. Nós sabemos que anjo aqui significa o pastor da igreja. Escreva essa carta ao pastor da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último. Por que eles não devem ter medo? Porque antes da perseguição, Jesus já era. E depois da perseguição, Jesus continua sendo. Eu e você não devemos ter medo a respeito do futuro, porque antes de você nascer, Jesus já é. E depois que você morrer, Jesus permanecerá sendo quem Ele é, o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, logo no início, Jesus ele conforta a igreja dizendo: ei, toda perseguição que ainda vai acontecer, toda tribulação, toda aflição que ainda vai sobrevir sobre a vida de vocês, não tenham medo, porque eu sou o alfa, porque eu sou o ômega. Não tenham medo de César, porque César não tem o poder que eu tenho. Não tenham medo dos leões, porque os leões podem estraçalhar o corpo de vocês, mas a alma de vocês está segura e ela está guardada na eternidade. Não tenham medo da fogueira, porque a fogueira pode tão somente acabar com o corpo de vocês, mas o espírito de vocês é meu e pertence a mim. Nenhuma tribulação, querido, nenhuma aflição é maior do que aquele que é o alfa e o ômega. E ele continua dizendo: ele é o primeiro, ele é o último. Ele é aquele que esteve morto, mas agora vive. Ou seja, a igreja em Esmirna, ainda que vocês morram, confiem em mim, porque eu ressuscitei dentre os mortos, e aquilo que eu fiz acontecerá com vocês também. Ele esteve morto, mas agora vive. E é por essa razão que nós também não devemos ter medo. Pense sobre a pior coisa que pode te acontecer. Aí alguns vão pensar: eu posso perder meu emprego, eu posso perder a minha família. Eu acredito que a pior coisa que pode nos acontecer é a gente perder a nossa vida. Mas ainda que você perca a sua vida, saiba que ela está guardada nas mãos de Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, saiba que depois do vale, Ele está lá de braços abertos te esperando.
E queridos, eu sei que falar sobre eternidade parece algo distante. Parece algo que não, nós somos jovens, nós temos 30, 40, 50 anos. Isso está longe de acontecer. Mas não veja dessa forma. A verdade é que a nossa vida, diariamente, ela é uma preparação para aquilo que nos aguarda na eternidade. Por que a igreja é tão importante? Por que o corpo de Cristo é tão importante? Porque aquilo que nós vivenciamos aqui é uma preparação daquilo que nos espera lá. Da comunhão, da unidade, do amor. Pare para pensar se a sua vida ela está tão somente voltada para as coisas desse mundo. Porque como o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança é apenas nessa vida, nós somos os homens mais infelizes da terra, porque nós aguardamos a eternidade em Cristo Jesus. Jesus diz, versículo 10, não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo, certamente, para nós hoje, é um grande exemplo de homem de Deus. É uma grande referência à teologia. É alguém que, depois de Jesus, para muitos, foi alguém único. Mas aos olhos do mundo, para a gente ser bem sincero, ele foi um fracassado. Ele não herdou riquezas, ele não teve uma família, ele não teve vários filhos, ele não viu seus filhos se formarem, ele não participou do casamento dos seus filhos, ele foi um fracasso. Mas esse mesmo homem, no dia da sua morte, certo de que ele havia vivido para a glória de Deus, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Era como se o apóstolo Paulo pudesse ouvir as palavras de Jesus, dizendo para ele, sê fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. E o fiel aqui, queridos, eu quero enfatizar isso. A fidelidade aqui fazia todo sentido para os irmãos que estavam ouvindo essa carta. Porque eles eram chamados a serem fiéis a César, a serem fiéis aos deuses que eles idolatravam. E aqui Jesus está dizendo, sejam fiéis a mim até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Você tem sido fiel a Deus? A fidelidade, ela se dá. Talvez você pense em fidelidade. Às vezes muitas igrejas se referem à fidelidade com dízimo e oferta, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Ser fiel é crer nas promessas de Deus. Porque é tão difícil ser fiel a Deus quando a gente está passando por provação? Porque a gente começa a duvidar da palavra de Deus. Porque a gente começa a duvidar do amor de Deus. Porque a gente começa a duvidar do cuidado genuíno de Deus pelos seus filhos. E o desafio para mim, o desafio para você essa noite, é seja fiel. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide do amor de Deus. Não duvide do cuidado de Deus. E ainda que todas as coisas deem errado na sua vida, creia que o Senhor está com você, que você tenha o Senhor e você tem tudo que você precisa. O versículo 11 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Mais uma vez, Jesus dizendo, olha, não temam a fogueira, não temam o império, não temam morrer, não temam perder a própria vida,
porque ainda assim vocês serão vencedores. Para encerrar, para concluir a minha mensagem, queridos, pare para pensar, uma igreja pobre, uma igreja aflita, uma igreja atribulada, mas ao mesmo tempo, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja perseverante, uma igreja vitoriosa. É por isso que eu te pergunto, de que lado você está? É por isso que eu te pergunto, a quem você vai servir? A si mesmo ou ao Deus da nossa salvação? Que você possa refletir sobre essa mensagem, que você possa se identificar com a igreja em Esmirna. Muitos de nós passamos por aflições, por dias difíceis, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E o Senhor nos diz, não tenha medo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, quero te agradecer.